O prefeito pegou uma secretária de verdade, com uma doutora Ângela, determinada, que já vinha nesse ramo, para a doutora Ângela, foi uma alegria, porque ela encontrou alguém que fale o que o povo deseja e o que ela gosta de fazer. Regularização fundiária, da escritura de graça ao morador. Então foi a coisa mais importante, doutora, sim, foi o prefeito ter essa consciência e ele assinou. Porque se o prefeito, quando o governo aponta, ó, prefeito, você vai ter que fazer aquelas ruas, galeria, sarjeta, esgoto, você vai fazer isso? Porque se você assinar que vai fazer e não fazer, da cassação de mandato. Se eu não me engano, foi isso que o prefeito falou. Então o prefeito teve a coragem, eu assino o que eu vou fazer. Sim. Por que os outros não fez? Volta atrás. Porque o cara sabia que não ia fazer. Não tinha uma doutora Ângela lá para dar essa assistência e pegar e resolver o problema. Tá aí. Por que eu digo que a doutora Ângela foi fundamental? Vou falando do Marengão agora. O Marengo, Souza Campos, Santa Rita, que ainda vai terminar, já começou a primeira etapa, depois foi a segunda etapa. Sim. Por que a doutora Ângela foi fundamental para botar a cidade de Itaquá, junto com o prefeito, como a cidade que mais fez regularização no país? É pouco preço, Marquinhos. Em menos de 3 anos, em menos de 4 anos, hoje é a cidade que mais tirou o povo dessa situação do juiz tomar a casa dela, porque quando não está regularizado, o juiz dá uma ordem e manda tirar a pessoa e a pessoa perde tudo. Para quem que essas pessoas devem hoje? Para o prefeito Eduardo e a doutora Ângela. Muitas casas, mas muita. Se não tivesse sido feito aí, o juiz tinha dado a ordem de despejo para um monte de gente. O prefeito tomou conta disso com a doutora Ângela. Não, o juiz não vai mandar ninguém para a rua, o juiz não vai tomar a casa do povão, que a ordem é a ordem. Porque eu vou fazer regulação fundiária. Pegou a doutora Ângela? Pegou a doutora Ângela. Doutora Ângela, cuida disso, o juiz não vai tomar nada, não vai dar ordem judicial para tirar o povo ou não. É agora com a gente, eu já assinei isso aí. Eu sou responsável e botou uma pessoa competente. E toda a sua equipe. A equipe da doutora Ângela, Marquinhos, é um fenômeno. É um fenômeno. Você imagina essa mulher lá na Câmara Municipal. Ah, mas vai causar, viu? Vai, e o prefeito já, aumenta aqui, prefeitão, porque nós dois lá estamos determinados, ó. É todo dia ofício lhe cobrando. Todo dia. Não vai parar não, Marquinhos. Na última vez que o prefeito falou comigo, ele disse assim, rapaz, era 9 mil, quase 10 mil. Hoje já estou quase chegando a 11 mil. Sabe por quê? Aumentando, né? 11 mil proposituras. Ah, não pai para ninguém não me dar. Não dá. Marquinhos, eu sou desse jeito, ó. Se o povo, por exemplo, tem um buraco na rua. Toda vez que eu passar, o cara vai me cobrar. Toda vez. Mas o meu papel é de pedir. O do executivo é fazer. O prefeito determina quem é o responsável de fazer o tapa-buraco, colocar a lâmpada lá. Todo mundo vai perturbado por mim. Eu vou ficar com um negócio que não é eu que tenho o poder. Meu poder é de cobrar, encher o saco mesmo. E aí se faço 1000 ofícios. E quando não faz, eu repito de novo. Mas, Sidney, olha só. Vamos fazer aqui o papel de. Já que sou advogada do diabo, não é assim que diz, né? Isso. Eu acho interessante que tem um papel, uma passagem na Bíblia que fala que o profeta não faz milagre na própria terra, né? A gente fala que santo de casa não faz milagre. Eu acho que tem que ser justamente o contrário. O contrário. O que acontece? O que a gente percebe aqui, se colocando no papel da população? Quando aquele morador ele tem algum problema, que tem que ser resolvido, é um serviço público necessário, a lei diz que é o município que tem que organizar e fiscalizar o seu solo. O município, na minha opinião, de todos os entes públicos, ele é o que tem a maior responsabilidade. Recentemente eu falava com o procurador da prefeitura que o município é o garantidor universal. E é verdade, porque aquela população, primeiro, o vereador, ele é o representante do povo. Ele não pode falar em nome dele, ele não pode fazer o que ele acha. Ele tem que fazer o que a população quer, ponto. Começa por aí, ele é o representante da população. Segundo, quando a pessoa tem alguma necessidade, ela não acorda de manhã e fala, putz, eu estou com um problema na minha casa, no esgoto da minha casa, eu vou lá na porta do governo estadual pedir. Ela não vai ser nem atendida para isso. E se ela for lá, eles vão dizer, mas cadê o teu vereador? Cadê o teu prefeito? Cadê os secretários da sua cidade que estão mais próximos de você? Então, essa cobrança exacerbada que a população faz, ela é desse jeito mesmo. É assim mesmo. Obviamente que uma cidade como Itaquaquecetuba, que ficou aí mais de 10 anos esquecida no quesito desenvolvimento, é óbvio que a demanda é muito grande.
É muito. É óbvio. Muita Então, a demanda, gente tá? tem que ter realmente essa percepção de que quando o vereador está com vontade de trabalhar, e eu sei que o Sidney não veio para brincar, quando o vereador está com vontade de trabalhar, a demanda dele vai ser muito grande mesmo. Vai ter tapa-buraco toda hora, vai ter pedido de energia toda hora, vai ter casa que não tem água toda hora, e vai ter reclamação toda hora. Por quê? Porque a população de uma cidade carente precisa de ajuda. Claro que com uma cidade como grande como Itaquaquecetuba, você tem que dosar, o prefeito ali tem que ser que nem um dos tentáculos de um polvo, né? Tem que se equilibrar, né? Se virar nos 30 e fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E é por isso que ele se mostrou um gestor voraz, destemido, audacioso, trabalhador, como nenhum outro foi, porque desde o começo ele percebeu que tínhamos que trabalhar muito aqui em Itaquá, porque se não for essa a realidade, então não venha, não se candidate, não queira ser prefeito, não queira ser secretário, não queira ser vereador, não queira... Porque o servidor público não tem esse nome, na minha opinião, porque é uma terminologia bonitinha, porque é servidor, tem que servir, e a população precisa de... Ah, mas não é fácil, tem gente que não tem razão, tem gente que fala o que não deve. Faz parte dos desafios de ser gestor público, faz parte. Então, por mais que às vezes, e nós já tivemos essa conversa também, vou dizer, eu e o Sidney, a gente já falou de tudo. Nós já conversamos só sobre coisa boa, né, Sidney? Isso. Como a gente já conversou sobre desafios. Olha, a população está desagradada porque ele não gostaria que fosse assim. Lembra quando a gente foi discutir o plano de selagem do Marengo? Lembro. Começou antes de eu sair como secretária e a selagem aconteceu quando eu já tinha saído. Foi um quebra-cabeça, porque o próprio Sidney, que conhecia bem o bairro, sabia que as famílias aqui iam ficar descontentes pela forma, pela metodologia. Ângela do céu, não vai dar para fazer desse jeito? A gente foi criando ali juntos, caminhos com o consórcio que foi contratado pela prefeitura para fazer a regularização do bairro, caminhos mais fácil para nós entender. Para nós entendermos e o povo entender. Para a população entender, para não criar um sentimento de rejeição, de desatendimento, porque no bairro tem desafios que precisam ser enfrentados, tem risco, tem lugar que ainda falta um cadinho de infra, talvez, para colocar. É complicado o que está falando. Ó, quando o governo faz a topografia, aí todos os problemas aparecem, né? Aí algum lugar, só aqui tem que reajustar isso aqui, ó. Ele põe lá um círculozinho no meio, ó. Prefeito vai ter que resolver essa pendência aqui. Vamos ter um nascente de água ali perto. Nós vamos fazer até aqui e esperar isso aqui para ser resolvido depois. Porque tem que fazer o estudo primeiro. Tem que fazer um estudo ali daquela situação para deixar o caminho livre para eles fazerem. Mesmo aqui no Maranhão tem várias ressalvas em alguns pontos. Um lugar já foi feito, outro... O cara me perguntou, por que aqui parou? Aqui passou do lado, essa rua fez, a outra não fez aqui. Aí está lá a listinha amarela. Aqui tem que fazer algum reajuste aqui. Que depois a prefeitura tem que estudar para responder o governo, para dar continuidade, fazer aquele pedaço. Você vê que o governo também, eles ficam de olho em tudo. E a própria lei reclama que os reajustes sejam feitos, né? E o prefeito vai ter que refazer, tem que achar uma situação para pegar aquele pedaço. Por que não foi feito? O governo disse aqui, eu não quero fazer agora. O morador não vai entender. Ele acha que é porque não quer fazer. Não, o cara acha que é, porque na minha rua passou desse lado, isso aqui não fiz. Mas ali tem alguns problemas de meio ambiente. Sim. Vai ter que se pronunciar para entender, nós entender, risco, de risco, tem tudo. No caso de área de risco, Então, a lei não permite, a lei que permeia, que norteia, que comanda a regularização fundiária, ela não permite que seja feita a regularização, que seja titulado famílias que moram em área de risco. Que risco? Risco de morrer. Alagamento, deslizamento, embaixo de rede de transmissão de energia elétrica, passagem de servidão da Sabesp, né? Passagem de servidão da Petrobras, e tudo isso nós temos aqui em Itaquá. Nós temos o Tietê cortando a cidade em 4 pedaços. Nós temos uma linha de transmissão da EDP e outra da Furnas, né? Nós temos aqui passagens de servidão da Sabesp e da Petrobras. Tudo isso tem que ser analisado. Então, eventualmente, em alguns núcleos, na realidade, em muitos núcleos, em muitos bairros, quando a topografia, a gente fala, quando levanta a topografia, o que é isso? Quando a topografia aparece um monte de problema. Aparece vários indicadores
tinha que dar um passo para trás naquele pedaço, a gente recorta para a regularização não parar. Isso. E nesses momentos eu chamei o Sidney. Naqueles pedaços que tem esse risco verificado, como a lei não permite que se faça a regularização em lugar que tem risco, eu chamei o Sidney. Nossa, Sidney, os recortes, ele ficou indignado, Ângela do céu, como é que a gente vai tratar com a população? Esses recortes, quando foram feitos, eu chamei o Sidney lá, abrimos um mapa nesse meio, plotamos um mapa grande para ele entender, falei, ó, essas manchas amarelas aqui circuladas, ou vermelhas, porque a depender do risco, R3, o risco ele é calculado, quanto maior ele tem uma classificação. 1 é um risco leve, 2, mais ou menos, risco 3 e 4 risco grave. O amarelo é o quê? O risco médio, É né? risco médio. Então nós estamos no risco médio aqui. A gente fez essa classificação, o estudo, a topografia, e eu chamei o Sidney lá, a gente recorta para a regularização não parar, segue com onde não tem, e tem que estudar aquilo. Se aquele risco não for mitigável, quer dizer, se ele não puder ser corrigido, se aquele risco não puder ser eliminado, se não tiver uma obra que contém aquele risco, que tire aquele risco, aquela área não vai poder ser regularizada. E como é que você fala para uma família? Porque, às vezes, está muito próximo de alguém que vai. Está do outro lado da rua. Uma rua está aqui e outra aqui. No outro está a população não. Por quê? Eles não, tecnicamente, eles não estão preparados para entender. E aqui, no Marengo, essa situação foi verificada. O Sidney, com toda a humildade, com toda a responsabilidade, ficou indignado? Ficou, né, Sidney? Ficou indignado, mas o Sidney... Se eu pegasse o cara da topografia... Fala, não, pelo amor de Deus, não me mostra isso. Mas ele foi lá entender. Sentamos junto com a equipe. O Sidney falou, Ângela, chama a engenheira do consórcio, lembra? Foi. Para ela me explicar, porque eu não estou entendendo o porquê. Eu quero que ela... Não falou nem explicar. Ela vai ter que me convencer que não dá, porque ele sabe que eu sou advogada, não sou engenheira. Por mais que eu usasse toda a minha retórica, todos os meus argumentos de advogado, eu não o convenceria. Por quê? Porque quem ele está defendendo é a população. E o serviço público ele é feito para atender a população. O que ele falou, Ângela? Chama a engenheira. Ela vai ter que me convencer primeiro que o traçado, eu quero mudar o traçado. Primeiro que ele quis mudar o traçado. De como para facilitar. E qual gleba começaria, porque aqui no Marengo dividiu em 5, né, Cid? Foi em 5. Ele quis mudar essa forma e ele quis entender a área do risco. Aí ele não falou, eu quero entender. Ele falou, vai ter que me convencer, e bravo, vai ter que me convencer que não vai dar para fazer desse jeito. E lá, falando com ela, e a engenheira explicando, a Carol explicando para você. No final das contas, ele entendeu. Ele falou, eu quero também entender, para eu poder falar do jeito certo para a população. Exatamente. Porque também tem que ter essa responsabilidade, né? O povo te cobra, que o cara passou na minha rua... E não é só falar, regularização é isso e isso, contar uma história superficial, sabe, Marquinhos? A população não é mais boba, né, Sidney? Não. Tem que ser verdade. Mesmo as pessoas mais humildes, elas têm acesso à informação. Elas têm ali um parente que explique. Significa dizer que quem for passar informação ou produzir alguma coisa para ajudar a regularização fundiária tem que fazer do jeito certo, tem que falar a verdade para a população. E a regularização fundiária aqui no município, ela cresceu tanto, ela criou um capital político tão importante que todo mundo queria falar e fazer sem saber. Cadastro aqui e ali, sem ser do jeito certo, informação sem estar... Então, assim, embora nesse momento eu acho que foi a conversa mais tensa que tivemos, né, enquanto secretária de Habitação e vereador, foi nesse momento de passar desconformidade para o Sidney e dizer, Sidney, tem solução, mas a gente não pode enganar a população. Eles têm que saber que a gente vai ter que fazer por fase, vai ter que fazer primeiro o alto, depois fazer o baixo, recortar a área de risco para estudar o risco, sempre dizendo para a população que se não tiver como tirar o risco, aquela área não vai ser regularizada. E às vezes o risco é simples de tirar, às vezes é uma canalização de córrego, às vezes é verificar se aquela linha... Já teve até isso aqui, Itaquá, olha, está passando uma linha de transmissão em cima, aqui não vai poder regularizar. Na hora que a secretaria oficiou aquela empresa que cuida da rede de transmissão, seja a Furnas, seja a EDP, a Bandeirantes, ela falou, essa linha de transmissão, essa torre de transmissão está desativada, então não tem risco. Não tem risco. Dá para fazer.